Acharam já Gênesis capítulo 41? Louvado seja Deus. Vamos ler. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava de pé junto de um rio, Rio Nilo, e deste subiam 7 vacas formosas e pastavam entre os juncos. Depois delas subiam outras 7 vacas feias e magras e paravam junto às outras vacas à beira do rio. As vacas feias, elas devoravam as 7 formosas. Então Faraó acordou e depois tornou a dormir. Então sonhou que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E depois elas também brotavam 7 espigas miúdas queimadas pelo vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes. Então acordou o Faraó. Tinha sido um sonho. Pela manhã o seu espírito estava completamente perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, com a sua própria interpretação. E estava ali um moço hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhes os sonhos e ele interpretou os nossos sonhos. E cada um interpretou conforme o seu sonho, conforme a sua interpretação. Assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e fizeram-no sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho, não há que eu interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do Nilo, e subiam 7 vacas gordas, e após elas subiam 7 vacas magras e feias. As magras devoravam as gordas. Depois de terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido. Sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Sonhei novamente que do pé subiam 7 espigas cheias, após elas 7 espigas secas. As 7 miúdas devoraram as espigas boas. Contei aos magos, mas não houve quem interpretasse. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Deus há de fazer. E o notificou a Faraó: 7 vacas boas são 7 anos. 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. 7 vagas magras que subiam após as primeiras são 7 anos, como as espigas também, feias pelo vento, consumidas pelo vento oriental. Isso são 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Virá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois destes anos levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome, que seguirá, porque será gravíssima. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque estas coisas é determinada por Deus, e ele se apressa em realizá-la. Portanto, procure Faraó agora, um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que se venha montou em trigo debaixo das autoridades de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e para que a terra não pereça de fome. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, os tempos se passaram. A palavra de Deus nos fala que José foi levado ao Egito. Aproximadamente ele tinha ali uns 17 anos de idade. Agora, quando ele está diante de Faraó,
aqui nessa data, ele está com 30 anos de idade. Nós temos aí cerca de 13 anos que ele está no Egito. 2 anos ele passou dentro de uma cadeia. Os outros 11 anos ele passou na casa de Potifar. Agora, José está lá no Palácio Real. Ele está diante do homem mais poderoso na época aqui da terra. Um dos maiores impérios na época era o do Egito. Grande cultura egípcia, o conhecimento que esses camaradas tinham das coisas, suas construções, sua cultura, é algo muito rico até hoje para estudos. E ele estava diante deste homem, um servo hebreu, como a Bíblia diz. Um servo hebreu, porém para o egípcio não passavas de um simples escravo. Não era nem um criado, era um escravo. Era alguém que foi tomado, comprado. Amados, não tinha José para os egípcios valor nenhum. Nenhum, nada. O que José alcançou e conquistou foi por aquilo que nós já lemos, porque Deus era com ele. Às vezes nós também pensamos, meu Deus, eu não tenho valor. Para o mundo não temos valor. Aquilo que praticamos, aquilo que fazemos, para a ótica do mundo não temos valor. Por quê? Porque somos uma coisa diferenciada. Procuramos fazer a coisa certa, aliás, o mais certo possível. Não é possível fazer totalmente certo, porque somos falhos. Por isso, amado, não há valor nisso. Que valor tem os nossos jovens para um traficante? Que valor temos nós para os donos de botecos, donos de motéis, os grandes fabricantes aí, os número 1 da vida aí? Para que interessa esse povo para eles? Se não consome os seus malefícios, se não consome as suas mortes e as suas destruições, que são enlatadas, que são fabricadas, que são empapeladas e muito bem embaladas, que são muito bem produzidas, para que servimos nós? Que interesse se há nesse tipo de gente? Para nada. Mas, amados, temos algo conosco. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Portanto, quer queiram, quer não, tem que reconhecer a tua vida, a tua pessoa, não por causa de você, mas por causa daquele que habita em você. A diferença de José, o que estabelecia um diferencial em José, era o que habitava nele. Era a presença do Deus Todo-Poderoso. Amados, é isso que faz a diferença na nossa vida. E é isso que vai trazer o crescimento. Assim como José teve as suas conquistas, você também haverá de ter as suas conquistas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos dessa essência. A essência, amados, é a virtude, é aquilo que se exala. Você pega a virtude de um perfume, é a essência dele. Sem aquilo, o resto é água, são produtos comuns. E é isso que nós precisamos ter, essa essência que vem dos céus. José tinha isso. E era isso que estabelecia um diferencial na vida dele. Mas por que este escravo? Por que este servo hebreu? Porque nele habita o Espírito de Deus. Amados, o diabo ele é tão astuto que às vezes ele ministra o servo de Deus, dizendo, mas isso é injustiça. Você está orando a Deus para Deus te dar essa posição, mas e o coitado que está lá? Você está orando a Deus, está pedindo algo assim, mas e aquele que está ali? Você está pedindo a Deus assim, mas e os outros que também precisam? E muitas vezes, o servo de Deus acaba concordando com o diabo. Amados, nós não podemos ser assim. Você deve sim buscar do Senhor. Você deve sim pedir a bênção de Deus sobre a sua vida.
E você deve entender que Deus, ele é poderoso. E tudo que ele faz é bom e perfeito. Deus não faz nada errado. Ele não erra. As pessoas julgam Deus como errado, as coisas de Deus como são erradas. Mas a Bíblia nos diz que Deus não erra, ele faz com perfeição. Portanto, se ele pegar você e colocar em tal lugar, ele não está errando. Ele é poderoso e ele está fazendo a coisa certa, da forma mais certa. E muitas vezes nós deixamos de buscar isso, deixamos de orar. Por quê? Porque somos ministrados por um sentimento maligno, por uma comoção maligna. Amados, nós não conquistamos nada sem Deus, nós não somos deste mundo, nós estamos no mundo. Cristo já nos ensinou, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são. Portanto, tudo que você conquistar, você não está tomando o lugar de ninguém. José tomou o lugar de quem? Na casa de Potifar. Alguém fazia o trabalho que ele assumiu. Lá na prisão, alguém fazia o trabalho que ele assumiu. E aqui no Egito agora? José poderia dizer, não, mas sabe o que é? Poxa, eu não quero prejudicar ninguém, né? O cara já está aí há tantos anos, aliás, nasceu aqui um filho do Egito, agora eu chego lá de fora, vou assumir a posição dele. Seu faraó, muito obrigado, vou voltar lá para minha cadeia lá, tá bom? Muito obrigado, faraó, muito obrigado pelas suas ideias, viu, José? Deus abençoe você. Pode voltar lá então, lá. Amados, deixa Deus fazer a obra. Amém? Não fica prejudicando Deus, não fica impedindo Deus, não fica jogando areia nas coisas de Deus. Recebe a bênção de Deus para a tua vida, toma posse dela e deixa Deus fazer a obra dele. E deixa o capeta espernear do jeito que ele quer espernear, é problema dele. Ele não é meu amigo, ele é meu adversário e ele quer me destruir. Portanto, o reino dele que seja destruído. Se Deus quer te abençoar, quer me abençoar, seja bem-vindo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, não é assim que a Bíblia ensina? Bendito é o que vem em nome do Senhor. José, amados, nos dá esse exemplo de vida. Você é um servo de Deus, está orando a Deus, está pedindo a bênção chega, vem a deformação junto. Ah, coitada daquela pessoa. Cuida de você, ore ao Senhor, olhe para o teu Deus, siga em frente em nome de Cristo Jesus. Vai atrás dos teus objetivos, vai conquistar aí para a glória do nome do Senhor. Se Deus quer te abençoar, operando Ele, quem impedirá? Pega a bênção e sai dando glória a Deus. Amém? Não fica deixando o sentimento e a lei de um fariseu dominar teu coração. Levanta, toma tua cama e anda. Ei, o que você está fazendo? Hoje é sábado, não te é lícito fazer isso. É mesmo? E aquele que me disse, levanta, toma tua cama e anda? Eu estou obedecendo aquele. Com todas as suas regras, com todo... Sabe, amados, o diabo não quer a tua prosperidade. Ele não quer o teu crescimento, ele não quer a tua conquista. E ele vai usar de todas as artimanhas possíveis para te impedir de ser abençoado. Mas eu quero que você entenda isso. Olhe para o autor e o consumador da fé. Afinal de contas, você tem orado e jejuado e pedido ao Senhor. Amém? E vai atrás da tua bênção. Recebe ela, assume a tua responsabilidade em nome de Jesus. Amados, depois de 2 anos naquela cadeia, o copeiro do rei se lembrou de José. O rei sonhou, nós já lemos aqui, ficou muito preocupado com o sonho, chamou todos os adivinhadores do reino, chamou todo aquele pessoal, a sua assessoria, e a Bíblia nos diz assim, olha, nesse detalhezinho aqui, ó. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E contou-lhes os seus sonhos,
mas ninguém os podia interpretar. Aleluia. Amados, eu amo a palavra de Deus, porque eu vejo na palavra de Deus oportunidades e mais oportunidades, gloriosas e maravilhosas. Amém? A porção quem determina é Deus. O quanto nós vamos usufruir da palavra é Deus. A palavra é um tesouro. O quanto nós vamos absorver disso aqui, aí é Deus. Mas, amados, se lançar sobre a palavra, isso é uma obrigação de todos nós. Amém? Então preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Aleluia. Existem muitas coisas. Vamos falar da vida profissional. Vida profissional é bem interessante. Existem muitas coisas que precisam ser feitas e que não há capacidade, ou não haverá capacidade nas pessoas que estão ali e que são daquele reino. O faraó mandou chamar todos os seus sábios, todos os adivinhadores, sabe da onde? Do reino, do Egito. Não mandou chamar ali da capital, não. De todo o reino do Egito. Sábios e entendidos. E eles não puderam solucionar aquele problema. O servo de Deus orou ao Senhor, e o Espírito de Deus lhe deu graça, lhe deu sabedoria, lhe deu entendimento, aleluia. E ele trouxe não somente a revelação do que representava aqueles sonhos, mas Deus deu a José a sabedoria administrativa daquela situação. Você está preparado para receber isso? Foi difícil, irmãos. Você está preparado para receber isso? É pegar ou largar, irmãos. Ou a palavra de Deus é uma verdade na nossa vida, ou então nós vamos ficar como Faraó. Está aí a revelação do sonho, e agora o que eu faço? Está aí a revelação da palavra, e agora o que eu faço? Olha, esse sonho é um sonho só, Faraó. Os dois são um sonho só. São 7 anos de abundância e 7 anos de fome que vai ter no Egito. E os 7 anos de fome vão ser tão terríveis que vão consumir os 7 anos de abundância. Essa é a revelação do sonho, vai acontecer isso.